Olá, sejam bem-vindas ao Outras Mamas Podcast. Eu sou a Thaís Goldcorn. E eu sou a Bárbara Miranda. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Sem o Ru, não teve o Ru. O que aconteceu? Bom, hoje a gente vai falar de um tema mais leve, mas não menos polêmico, porque a gente tá curtindo essa coisa de polêmica, né? Tá ficando interessante. Como vocês já perceberam, a gente tem tentado nessa temporada trazer sempre alguma convidada especial. E o assunto hoje é rituais e padrões de beleza. Ah, e se você é homem e você escuta o nosso podcast e já tá pensando em parar por aqui, não para. Esse podcast é pra todo mundo, pra todas e todos que têm interesse em refletir sobre cultura e veganismo. Então fica aí. Para isso, a gente trouxe a Mayara Tutume para conversar com a gente. A Mayara é maquiadora, vegana, feminista e uma mulher maravilhosa. Mas a gente quer que você se apresente, né, Mayara? Então, fala aí, quem é você? Além de tudo isso que a gente fala, já é muito. Você fala, é isso, tá bom. Oi, gente. Então, além de tudo isso, eu sou formada em artes. Bom, tenho 23 anos, sou formada em artes, trabalho com educação, com maquiagem, produção, estamos aí fazendo um monte de coisa. Mas basicamente é isso. E uma coisa que eu tenho me aproximado bastante nos últimos tempos é pensar a beleza por além de um padrão, além de um conceito apenas estético. Eu acho que é o que a maquiagem às vezes acaba caindo. Legal. Como que foi que você entrou nesse mundo da maquiagem? Você já era vegana? O que surgiu primeiro? Veganismo, maquiagem? Como foi esse processo? Veio primeiro o mundo da maquiagem. Minha mãe é cabeleireira, né? Antes de eu nascer, ela já tinha salão. Então eu cresci nesse meio. Já morei no fundo do salão da minha mãe, né? Então passava o meu dia lá. E aí eu, na minha adolescência, comecei a gostar e furiar, assim, pedir pras clientes pra testar se eu podia maquiar. E fui gostando. E aí, antes mesmo de me formar na escola, no colégio, né? Já comecei a maquiar. Era um dinheirinho que eu conseguia, assim, independentemente e tal. E fiz isso que eu fui fazendo. O veganismo veio muito depois, na verdade. Tô vegana há quase 4 anos, já trabalho com maquiagem há uns 7 anos. E aí que eu comecei a aliar as duas coisas. E com relação ao feminismo, assim, você acha que mudou bastante a sua perspectiva com a maquiagem depois do feminismo e do veganismo? Porque na nossa experiência pessoal, acho que mudou bastante. Eu já era relaxada, agora então já não passava uma maquiagem, um rímel a pessoa não passava. Não, brincadeira, mas conta como é que mudou, assim, porque eu percebo que com a gente reparou isso, né? Principalmente com o feminismo, algumas amarras são liberadas, do tipo, tem o que fazer isso. Uhum. Em relação ao veganismo, talvez o que mude é que a gente começa a prestar atenção mais aí, sim, em marcas e tudo mais, e aí até começa a partir pro lado mais natural. Uhum. Você sentiu essa mudança também? Sim, muito. Na verdade, assim, eu acho que eu me tornei ovo-lacta na época, né? Era vegetariana, primeiro do que me autodeclarar feminista. Que eu comecei a ouvir o termo e tal, a discutir isso com as amigas depois de me tornar vegetariana. E acho que isso com certeza foi um caminho, assim, de buscar como os temas se encontram, o que dá pra refletir junto e tal. E essa coisa de tenho que comprar isso pra poder me sentir bonita, usar tal coisa, tem tudo a ver com o que eu estou consumindo, que tem tudo a ver com o tema do veganismo. O que eu tô apoiando, que marcas, quem produz, que elas falam sobre beleza, que beleza que elas estão querendo mostrar, sabe? Então vai mudando muito o seu conceito e dá um alívio, assim, uma leveza no sentido de eu não preciso de tudo isso que me falam pra comprar, até pra um conceito de beleza, eu preciso usar todos esses produtos, eu não preciso estar sempre de unha feita, de cabelo, nananana. E também não vou porque acho que certas coisas apoiam algo que eu não acredito e tal. Então você vai fazendo conexões que tem tudo a ver. Legal. Então você conseguiu fazer essa transição e trazer isso pro seu trabalho, né, na prática, assim. Também vim da área de cinema, de televisão, então sempre trabalhei junto com maquiadoras e figurinistas, e a gente sabe que é um mundo meio louco, assim, dessa coisa de jobs e trabalhos, e eu imagino que deve ter sido difícil pra você selecionar os trabalhos que pegar e os trabalhos que não também. Ou então como funciona como em relação à exigência de cliente, por exemplo? Como você tem lidado com isso, assim? Eu trabalho muito com maquiagem social, né, que é mais voltado pra evento, assim, noivas e madrinhas, essas coisas. Já fiz um pouco de moda, já fiz um pouquinho de publicidade e tal, mas sempre foi esse contato direto com basicamente mulheres, mas já atendi homens também, mas do que ela tá esperando, assim, do atendimento, ela quer se sentir bem e tal, então isso que me chama muita atenção. Em relação aos produtos, foi uma coisa que veio depois, né, então já era maquiadora, já me tornei vegana, depois de um tempo eu falei, putz, por que eu continuo comprando de marcas que eu não acho legal, que testam em animais, que tem ingredientes e tal. Aí eu fiz a minha transição
transição da minha maleta e hoje eu já tenho cosméticos, né, totalmente veganos. Mas até aí, eu vou dizer que 90% das pessoas que eu trabalho não são veganos, né, que eu atendo. Então, assim, pra elas até é um mundo novo. Muitas vezes nunca ouviram falar, nossa, mas existe isso? É testado? É uma curiosidade, porque elas não conheciam, então é uma porta de entrada. E aí, em relação aos trabalhos, também é isso. Principalmente pra quem tá numa área de publicidade, que faz maquiagem pra marcas e tal, tem um combate meio ético, assim, que será que eu apoio essa marca ou não? Já me chamaram uma vez pra fazer um trabalho, nem sabia que eu era vegana, não era uma questão, mas pra uma marca, e eu sei que testem animais. Eu falei, não vai rolar, assim, na época nem me justifiquei, tem que ver que o seu trabalho faz parte do que você acredita, né? Então, eu acho que no fim o trabalho, ele é talvez até a última coisa que a gente consiga transformar, se consegue transformar. Muitos de nós não conseguimos, assim. Então é isso, a gente faz o nosso, mas é que o seu trabalho acaba misturando muito o que você é e o que você usa e o que você vai usar nas clientes, por exemplo. Sim, é o que eu falei. Quando eu falo que é uma maquiagem vegana, por exemplo, aí que vem a preocupação, mas é tão boa quanto a normal? Vai ficar, vai fixar, vai e tal. Até então não era uma questão. O cliente às vezes nem sabe, eu costumo conversar, mas é isso, assim, trazer pro trabalho eu acho super importante, mas nem é todo mundo que consegue mesmo aliar o que acredita, o que gosta com o que faz, porque é essa loucura de garantir aí um trabalho. Então, de certa forma, é um privilégio também poder selecionar com que eu trabalho, assim. Eu acho que todo mundo aqui, as três, tem esse privilégio de poder meio que escolher nesse momento. Agora, em um momento da vida. Exatamente. E aí você já começou a falar, na verdade, dos produtos naturais e orgânicos, que é o que você promove no seu Instagram, né? E tem o blog que você faz parte, o Projeto Te Protege. Que eu acho que é interessante explicar, que muita gente não entende. Existem marcas de cosméticos e maquiagens que são veganas, mas ainda são tradicionais, né? Cheias de química, pigmentação, bem próximo do que são as maquiagens não veganas. E a sua linha é totalmente para as naturais e orgânicas, e eu acho que eu e a Thaís temos essa linha também, né? A gente não divulga, mas é o que a gente usa e busca usar até por questões de saúde. A que eu uso é bem natural mesmo, que é nada. É super natural. Quando você usa, não, você brincadeira. usa. Eu também tento priorizar essas marcas também, com certeza. O Te Protejo, né, que é uma ONG chilena, na verdade seria Te Protejo, conheci ano passado no VegFest. Camila, que é a diretora-geral, foi apresentar, que é uma ONG que tem como objetivo principal divulgar a causa dos fins dos testes em animais. Então, eles certificam marcas. Hoje em dia são apenas marcas chilenas, mas eles estão trabalhando para incorporar isso em outros países. Então, na época, quando ela veio no VegFest falar da ONG, ela falou que queria expandir isso para a América Latina. Então, eu fui conversar com ela. Desde então, eu tenho escrito pro blog, que agora já é um projeto latino-americano, então tem outras mulheres do Peru, Colômbia, México. Então, nosso principal objetivo é divulgar marcas que já são certificadas como cruelty-free. Na verdade, o intuito não é só vegano, o principal é o cruelty-free, porque eu acho que é o primeiro passo também. Primeiro, é conscientizar as pessoas que existem marcas que testam em animais, que já é novidade pra muita gente. Eles divulgam marcas que já são certificadas, e a gente tem feito isso, assim, daqui pra frente é ampliar o projeto pra trazer isso para marcas brasileiras, conversar diretamente com essas empresas, mostrar que tem outras alternativas, que elas também podem se certificar, porque tem muitas marcas que não testam e não são certificadas. E, querendo ou não, a certificação é uma garantia. É um pouco mais de segurança para o consumidor que vai ver que realmente não é testado, que hoje em dia a gente sabe que é fácil falar qualquer coisa, né? Sim. Então é um projeto muito bacana, ainda pouco conhecido aqui no Brasil, então quem tiver interesse é só procurar Instagram, tem o blog, no Te Protejo. Legal. E a gente vai colocar todos os links, esse acesso a gente coloca no post. Na verdade, assim, eu comecei com a questão do veganismo, então minha preocupação era comprar marcas, produtos, né, que fossem veganos, então que não fossem nem testados em animais, nem tivessem ingredientes de origem animal. Aí fui entrando um pouco e fui conhecendo esse mundo natural e orgânico. Então, além disso, existe a possibilidade de um produto, de uma marca, ter essa consciência de produzir produtos que vão ser saudáveis para nossa pele, para nossa saúde. Porque é isso, principalmente a maquiagem, ela tem muitos componentes que não são legais. Pensar que batom, enfim, base, produtos de maquiagem tem derivados de petróleo e a gente passa na nossa pele, né? É muito loucura pensar isso, mas é isso. Então, o produto vegano pode conter isso. Na maioria dos casos, se ela não se declara uma marca que seja natural e orgânica, ela vai ter esses componentes tradicionais. E no meio disso, eu fui conhecendo. Eu comecei já a comprar para uso pessoal, nessa linha de natural. Fui entendendo por que é legal. Apoiar também marcas que têm esse propósito, que vão além do, não só da saúde, mas pensar
pensar de onde vem esse produto, de onde é extraído, embalagem, etc. E aí no meu trabalho, eu tenho buscado também isso, assim. Eu não vou fazer uma maquiagem em um evento, eu tenho a minha maleta vegana, mas também tenho os produtos orgânicos e naturais. Porque ainda tem uma diferença, até em questão de durabilidade, fixação, que eu acho que tá caminhando muito, que as marcas estão se empenhando e estão buscando tecnologia para aliar esse mundo da maquiagem convencional para um mundo mais natural, mas a maioria dos meus produtos são só veganos. Então, se eu vou fazer uma noiva e ela vai chorar e ela precisa durar 5 horas de festa, eu não consigo usar uma base orgânica, porque ela vai sair muito mais fácil. Vai virar panda com rímel? Vai, exatamente, porque não tem um rímel à prova d'água, né? E eu acho super bom que não tenha mesmo, porque quer dizer que não vai ter nada de petróleo, né? Mas aí eu preciso usar o convencional. Mas eu tenho buscado na questão de divulgação nas redes sociais, workshop de automaquiagem e tal, incentivar que o uso diário venha por esse lado, de um autocuidado, de você enxergar a maquiagem não só para um efeito estético, entre aspas, correção, corrigir, cobrir, mascarar, mas algo que te vai fazer bem por dentro. Então você vai usar aquilo sabendo que vai fazer bem pra sua pele, pra sua autoestima, você vai se olhar, vai achar bom, enfim, vai se amar um pouco mais, achar que tá fazendo uma coisa legal, sabe? Não só pra você, mas pro mundo e tal. Eu acho que é legal pensar isso. Tem que existir as duas, né? Porque aí a gente usaria uma maquiagem mais cheia de química pra uma situação dessa. Quantas vezes você vai precisar num casamento, né? Espero que uma. Eu acho bem católica. Não, brincadeira, mas uma situação, uma formatura, alguma coisa. Não são muitas vezes. E aí no dia a dia você utiliza uma que vai cuidar da sua pele, né? Sim. E de vez em quando você usa. Não essa loucura do eu tenho que estar sempre com rímel que não posso borrar, sempre com uma coisa que não vai poder sair rápido. Essa noção das 24 horas, um batom que dura 24 horas, né? É isso, então eu sou bem transparente, eu falo, olha, eu uso isso porque eu acho que é pontual, é pro momento, pra uma necessidade, mas pra uma rotina diária, pra quem gosta de maquiagem, não só pra quem usa todo dia, tem gente que gosta, eu uso quando eu saio, mas também não preciso que dure, né, 24 horas, então se você tem essa possibilidade de escolher, de já comprar e tal, vai pro natural. Eu comecei a me preocupar com isso um pouco mais. Eu acho que já contei essa história aqui, não tenho certeza. Eu fui fazer um exame de sangue e eu tava com muito alumínio no sangue. E aí a médica falou, presta atenção nos seus cosméticos, o que tem? Porque tem hidratante com alumínio. Eu passava um creme de pé com alumínio, todas as maquiagens, tudo. Eu já era vegana e eu comecei a trocar todas as minhas maquiagens pra ir ficando sem, na verdade. Esses batons de alta duração, todos têm metal pesado pra poder fixar. Então é muito perigoso e as pessoas não têm noção disso, né? E você já refez esse exame? Refiz e tava normal. Mas demora pra sair. Ainda tava, tipo, num limiar que ainda tava meio alto, sabe? Para as migas que são ainda doidas dos batons da MAC, tem isso. Além de furar o olho dos coelhinhos, ainda vai te encher de chumbo e alumínio. É bonito. Mas tem tantos batons lindos hoje em dia. Não precisa. Não, MAC realmente, gente, não precisa. O que vale a pena mesmo. É um batom que vai durar 24 horas ou daqui 24 anos, sabe? Você vai ter alumínio no seu... Exato. Então, falando também de imagem, tanto pra mulher, acho pra homem também, mas com certeza isso pega muito mais pra mulher. Uma coisa que acontece nesse contexto de Instagram, principalmente quando a gente fala em veganismo, é querer ter que mostrar um estilo de vida saudável e aquela frase que me irrita profundamente, que é ser o cartão de visitas do veganismo. Que cartão de visita é esse? Branco, loiro, magro, pele perfeita? Não, obrigada, né? E aí rolou um movimento legal essa semana, a Sandra Musa, maravilhosa, Papacapim, que aliás eu acho que todo episódio tem que citar Sandra. Se não citar Sandra, tá errado. E postou uma foto dela com espinha e falando sobre isso. E aí rolou um movimento, né? Outras mulheres também se posicionaram em relação a como essa pressão é irritante. Eu acho que eu já falei isso também pra Babi, ou eu já tava muito quase que bem resolvida com a minha autoestima antes do veganismo, quando o feminismo surgiu na minha vida. Passou o processo de cabelo, que a gente ainda vai falar disso. E aí quando eu entrei pro mundo do Instagram, a minha autoestima começou a ficar péssima de novo e eu não tava entendendo por quê. E aí depois eu fui entender que era isso. Eu comecei a me comparar com essas outras mulheres veganas e comecei a sentir essa pressão do tipo, você tem que parecer saudável. Mas o que é parecer saudável? Só se eu andar com o meu exame mostrando pra pessoa, né? Porque ser magro não é parecer saudável. Então, rola essa pressão, assim, nossa, você é vegana, por que você não é magra? Por que você não é fit? Você sendo maquiadora e lidando muito com isso, ou sua opinião mesmo como mulher vegana, como você sente isso? Como você sentiu esse movimento recente? Eu achei bem legal, achei incrível. Sigo a Sandra, temos que citar a Sandra sempre. Enfim, mas é muito desabafo
desabafo que eu acho que bateu muito comigo, assim, me veio bem forte, porque eu acho até como maquiadora, assim, e que fala sobre esses produtos, e vem muitas mulheres falar, nossa, minha pele não é bacana, né? Focando um pouco mais nessa parte. E se eu mudar para os cosméticos naturais, vai melhorar? É um incentivo e tal. E aí vem muitas mulheres, mas eu já uso cosméticos naturais, minha alimentação é X, né? Por que não tem a pele boa, né? Então rola essa pressão de, eu já faço tudo o que é possível. Por que não dá certo se eu vejo que nos outros dá certo, né? Então bateu muito difícil comigo, pra eu repensar também como que eu comunico isso pras pessoas, como que eu lido isso comigo, porque eu também tenho isso, assim, de não poder ter nenhum erro, porque é isso, você já prega o veganismo, você já prega o uso de cosméticos mais leves, que vão fazer bem, aí aparece uma espinha e fala, não, o que eu tô fazendo de errado, né? Essa questão do cartão de visita, esse termo, né, que a gente carrega, não só da questão de beleza, mas realmente de saúde, tá sempre feliz e com os exames lá em cima, tipo, né, quando eu dou um espirro, eu já fico com medo de alguém falar, ai meu Deus, é porque vou falar que eu sou vegana, não posso ficar doente. E tô meio doente, minha voz tá assim, mas é porque existe o padrão de tudo, né? E quando é mais uma pressão, né? Como se a gente já não pressão. carregasse bastante. Você quer tipo, quebrar o padrão, mas existe um padrão pra você ser fora do padrão, assim, tem vários nichos, assim, então se você já é contra esse padrão mesmo de beleza, da maquiagem e tal, mas se você quer ser mais natural, você tem que ser com a pele boa, o cabelo sempre hidratado, a unha forte, sabe? Existe mesmo essa pressão. E eu sempre fico me questionando isso, que a gente tem poucas representantes, pelo menos nesse mundo, Instagram, YouTube, de uma mulher vegana gorda, por exemplo. E eu imagino o tipo de pressão que ela iria sofrer se ela existisse, talvez por isso que ela não exista. Sim. Porque a gente sabe que provavelmente elas existem, mas elas não estão aí se mostrando, talvez justamente por isso. O que a gente, como movimento, a gente mostra para as pessoas, a gente exige para as pessoas, ou né, defende que precisa ser assim, ou que você vai adotar o veganismo por outras questões, mas aí você vai ver como o seu corpo também vai melhorar, como você vai emagrecer, e fotos de antes e depois. Então a gente já acaba levando de novo a mulher para um lugar de tipo, não pertenço, né? Uma mulher gorda vegana, não pertenço total, tô fazendo errado, ou não é pra eu estar aqui. Então eu sempre me questiono isso, o que a gente tá fazendo enquanto movimento, assim, com esse discurso do cartão de visitas, ou a gente tem que estar bem, o que é estar bem, né? Se tiver alguém ouvindo, né, alguma mulher aí que Meu quer sonho. manifestar, por se favor. manifeste. Meu Eu sonho. acho importante, assim. Isso me lembra muito, eu segui umas mulheres, assim, gordas que praticavam yoga. E aí você via fotos incríveis de posições e você fala, não é possível, né? Tipo, vem esse conceito de alguém que pratica yoga, tem aquele corpo mais definido, magro. Meu, incrível, tá ali pra dar todo um show pra gente de mostrar isso mesmo. E os padrões estão aí pra ser derrubados. Exato. É porque a gente vê, inclusive, não só dentro do veganismo, né, mas falando de feminismo, também ainda tá muito num discurso talvez meio superficial. Tem muita gente, e tem umas campanhas tipo da Dove mostrando beleza real. Por exemplo, você vê uma Alicia Keys da vida que fez o último álbum dela inteiro em cima da imagem dela, sem maquiagem, sem... Maravilhosa. Por sinal, maravilhosa. Maravilhosa. Mas tem um limite aí, né? Sim. Tipo, quando você vê a beleza real no Instagram, as meninas sentadas com a barriga dobradinha, nenhuma delas é realmente gorda, né? E tem uma crítica... Forçando uma dobra na barriga pra falar. Não, tem pessoas que fazem trabalho incrível, Miriam Botan, por exemplo. Mas ainda são minoria, né? E no veganismo isso ainda é a minoria da minoria da minoria e a gente realmente não vê. Tem a Luísa Junqueira, não sei se vocês conhecem, tá querida, que ela podia virar vegana, né? Podia. Fica aqui a sugestão. Hora. Mas tem a Rai Yon, eu vou procurar enquanto isso, que eu já vi ela até postando uma coisinha ou outra sobre vegetarianismo, pelo menos. Mas então, a Babi tá falando de Alicia Keys e também de campanhas publicitárias, ainda querendo falar de corpos reais, o que é legal, né? Campanhas como campanhas da Dove ou de algumas lingeries que a gente vê por aí com corpos mais... Não são tão reais assim. São reais, tem a mas... crítica do termo corpos reais, né? Porque o corpo padrão não é real. Mas a gente fala corpo real, não porque o corpo gordo é real e o magro não é real, mas porque as campanhas, além dos corpos serem magros, eles são tratados, eles são produzidos. Gente, que é aquela axila sem nenhuma mancha, sem nenhum pelo crescendo, sabe? Quando você vem em revista e fala, gente, aquela axila não existe. Não existe. Não, e a propaganda de barbeador, de gilete. Pois a pessoa não tem pelo. Ela vai depilar um que já não tem pelo. Por que ela vai fazer isso? É igual o sangue azul da menstruação. Entra no mesmo quesito.
Propaganda de maquiagem, que até às vezes algum tratamento, Já tá maquiada. Já tá maquiada. Ou um tratamento de antes e depois, a pessoa já não tinha nada antes, sabe? Isso é não ser real, né? Então esse movimento de mostrar mulheres corpos diversos, mesmo a magra tem uma estria, aí tem a que tem peito pequeno, tem peito grande, tem peito caído, tem pelo, tem uma que não tem pelo. Sim. Porque não existe um corpo, né? E a gente por muitos anos, e ainda vê propagandas, televisão e tudo com o mesmo tipo de corpo, o mesmo tipo de Ou mulher. até quando coloca plus size, quando coloca uma diferenciação, sabe? No sentido de, existe esse corpo aqui, mas ó, tem esses outros que a gente também atende. Você falou dos pelos, e aí teve uma campanha recentemente de uma marca dos Estados Unidos chamada Billie, de lâmina de depilagem, você viu? Não vi. Na verdade, essa primeira campanha de lâmina de depilação que realmente apresenta pelos e as meninas se depilando. E a mensagem deles no final é: se você quiser se depilar, a gente tá aqui. Mas se você não quiser, tá tudo bem. Eu achei isso genial. Foi a primeira vez que mostrou meninas com pelos em todas as partes do corpo, como a gente tem, como qualquer ser humano tem, na verdade. Pasmem. Mulheres têm pelos. E aí, a gente viu que você postou recentemente no seu story sobre isso, né? Sobre depilação, principalmente da axilas, que é sempre uma questão do feminismo. Feminista não se depila, essas coisas e tal. Você pode contar pra gente como é que foi e como é que foi a resposta? E principalmente também. isso, a gente ficou curiosa. Como é que foi a repercussão? Então, aproveitei essa vibe do Júlio Sem Plástica, né? E aí eu postei sobre usar a aparelho de depilação que seja descartável. Porque uma época atrás eu tava procurando aquele que você só troca a lâmina, né? Não precisa trocar sempre e não é de plástico. E aí eu, sei lá, não acho que eu não encontrei, não fui muito atrás e desencanei. Então já fazia um tempo que eu tava assim, sem me depilar e ok. Assim, tava lidando bem, não tinha nenhum problema com isso. Tanto axila, perna, virilha, nunca fui muito de me ligar pra isso. E aí eu postei, né, falando sobre isso, sobre que eu me peguei pensando sobre a produção de lixo pra chegar nessa questão do corpo, se eu aceitava ou não, se eu gostava ou não. Porque muita gente já fala, não gosto de pelo. Mas nunca teve nenhuma oportunidade de se é sentir... difícil você gostar de uma coisa que você sabe que você vai ser julgado e que ninguém mais tem, né? Uhum. Eu não gosto de pelos, eu acho feio. Claro que você acha feio, a gente nunca viu, né, mulheres com pelo, a gente só vê mulher lisa, e se você estiver no metrô e você estiver com pelo e você segurar lá, todo mundo vai te olhar. Quem gosta disso, né? Quem fica tranquilo com isso? Quem enfrenta realmente tá disposta a enfrentar, porque nem sempre a gente tá. Não, e aí às vezes você não quer ouvir, não quer discutir, não quer chamar atenção, sabe? Aí as pessoas já acham que é nojento, tem todo falta de higiene. Só que foi legal que, assim, eu postei sobre isso, e aí muitas mulheres vieram falar, mas tem outras formas, então apresentaram cera que é feita de açúcar, você pode usar... Mas deu pra cacete, gente. Então, ó, e uma coisa que eu prefiro, né, outras alternativas, até com laser, mas aí eu sempre fico meio atrás, que é uma coisa acho meio agressiva pra pele, não é toda a pele que vai se dar bem e tal. Então, resumindo, apesar de não querer me depilar, tem gente que quer, isso é fato. Então, muitas mulheres vieram me falar, mas eu acho que é importante as pessoas pelo menos saberem quais são as outras alternativas, né? Ter opção. E aí, uma amiga minha também veio falar, olha, não é muito porque eu me incomodo realmente com o fato de ter pelos, mas nascer o pelo que ele encrava me machuca muito. E eu preciso de uma alternativa. Então, assim, existe também essa possibilidade, não é só um padrão da beleza, mas é legal sempre achar alternativas e não falar, não depila ou depila. Esses dois extremos, né? Até porque tem essa coisa. Você não é menos ou mais feminista por depilar ou não, ou você, né, não tem mais feminina ou não por depilar. Ter possibilidades, que eu acho que é o mais importante. E é legal essa propaganda que eu acho que mostra isso, né? A possibilidade de sim ou não. Mas rolou alguma ofensa, crítica pesada? Foi tranquilo. Mas também nosso público, eu acho que o seu já é a maioria feminina. Eu acho que ajudou, assim. Muita gente viu, não comentou, claro. Quem comentou falou de possibilidades. E falou, realmente sempre penso nisso, nunca tive coragem. Mas também é uma coisa que, assim, às vezes a gente não é tão resolvida, né? Então, esses dias mesmo, eu fui na casa da minha sogra, fui de regata e eu fiquei... Não levantou o braço. Levantei o braço. Porque é isso, assim, tem momentos que você banca, mas tem momentos que você não banca. Mas a gente não tem que bancar sempre. E tudo bem, né? Mas aquele dia eu fiquei, gente, não posso esticar o braço pra pegar uma vasilha aqui. Aqui na sogra. E aí nossa, no metrô, mesma coisa. Né? Então... pra mim foi toda uma transformação e ainda é uma questão, assim, os pelos, porque eu tenho muito pelo, mas ele é bem loirinho, né? Então, mas era uma coisa que, por exemplo, meu irmão já fez bullying comigo por conta disso, algumas pessoas na escola. Então, pra mim, era meio... Meu sonho, quando eu era pré-adolescente, era depilar e minha mãe não deixava de jeito nenhum. Falava, não, você é muito nova pra isso. Até porque minha mãe é índia, pelada. Ela
não precisa, basicamente. E hoje ela mesma me cobra, assim, elas vê minha perna às vezes e falam, acho que já tá na hora de... Gente, mais mãe, né? Tipo, Minha mãe, né? A minha mãe não Olha, pode assim. ver minha perna, fica desesperada. E assim, eu filha tá diminui sem muito, dinheiro. mas ainda Sem tempo. Filha, toma um dinheirinho aqui pra você ir na depiladora. Não, mãe. As pessoas se incomodam, né? Assim, Muito. Mas acho que no caso das nossas mães é isso. Elas sofreram essa pressão, elas cederam essa pressão e elas não querem que a gente passe de desleixada. Exatamente. Não, e é muito louco que enfim, né, é mais a axila que aparece mais e tal. Aí ela olhou assim, e o namorado tava do lado. E você, o que você acha disso? Eu falei, mãe, ele não acha nada. Então pra ele, ele. Gente. E ele, não acho nada Não mesmo. tem que achar nada. Ela tem que fazer aquela... Eu até gosto, né, brincando, assim, porque é isso. É uma preocupação de uma outra mulher também, com seu corpo, que um outro homem vai achar. Muito louco. É a nossa mãe, a gente tem que tentar ser meio... Mas eu acho que vai ser um processo ainda. Mas eu fico achando, eu não consigo ceder essa coisa. A perna eu já desencanei e tal, mas a coisa da axila. E aí eu fico pensando, eu queria poder bancar isso no meio de um ônibus, de um metrô, pra que outras mulheres se sintam confortáveis pra poder bancar também. Porque enquanto só uma banca, essa uma vai ser a que vai sofrer. Se ela estiver lá no metrô e a outra levantar e também tiver, aí vai ficando mais fácil. Assim. Se no Instagram a gente mostrar mais, vai ficando mais fácil pra todo mundo e não pra aquela sozinha que quer levantar a bandeira e... Que ela vai ser diferente sempre, ela é diferentona, né? Então... Você falou dessas coisas, das alternativas que falaram pra vocês, né? E eu, quando eu era mais nova, eu tinha muito problema exatamente de encravar e ficar vermelho, machucar. E aí eu mexer pra tentar melhorar e piorar. De chegar e eu não querer usar biquíni porque tava horrível, sabe? E aí eu resolvi fazer a laser, mas não cheguei a fazer o processo a ficar até o final, só diminuiu muito. Eu consegui ir desencanando. Eu sempre me pergunto, cara, o que ia ser da minha vida se eu nunca tivesse depilado? Eu não sei, eu não faço a menor ideia. E eu acho que gente, menina eu sabe. acho que só encrava porque a gente fez a primeira. Exatamente. Ferrou tudo. Primeira vez. Então, mas é isso o negócio, tipo, não pode ter a primeira vez. Tem que deixar a menina escolher se ela quer ou não, porque depois que você fez, já era. Que nem tirar cutícula, fica pra sempre uma bosta, gente. Eu tô há mais de ano também tentando... tô deixando. Tô deixando crescer há mais de ano e continua toda quebrada. Não, tipo, eu cresci no salão de beleza, então acho que eu fui meio precoce em todos esses rituais que a gente... Então eu comecei a tirar cutícula muito cedo, pintar unha e tal, alisar o cabelo, tirar a sobrancelha. Eu via, tinha vontade, né? Ninguém me impôs, mas eu tinha vontade, porque eu achava muito natural de uma mulher fazer isso, né? Então hoje eu falo, putz, já cutícula eu não quero mais tirar, sabe? É melhor pra unha e me sinto melhor. Só que já tirei por muitos anos, né? É um processo que o corpo vai acostumando também. Infelizmente. Você falou de salão muito cedo, eu lembrei que minha mãe gosta muito de salão. Ela levava a gente desde muito cedo e eu sempre odiei. Pra mim era uma tortura e tal, principalmente que é o assunto que a gente vai falar ainda, que é cabelo. Isso foi uma questão desde sempre. Ela me levava pra alisar e tal. E aí eu lembro que num dia que eu era bem pequena, eu sofri muito com uma escova daquela coisa de puxar muito e tal. E eu chorei, eu ficava brava. Aí todas as mulheres do salão falavam, se acostuma, isso é ser mulher. E eu nunca vou esquecer disso, eu devia ter uns 10 anos, e aí na hora eu não me revoltei. Tava brava de ter sentido dor, e de ter ficado lá muito tempo, e de ter passado calor por causa do secador, acho que nem existia chapinha naquela época. Mas enfim, eu lembro de ter ouvido essa frase, e nessa hora que ela falou isso, eu falei assim, então é isso, então eu vou ter que aceitar. O sofrimento tá muito associado com o ritual de beleza, porque parece que pra você chegar num estágio assim, que você se sente bonita, você tem que sofrer. Não, e mais do que isso, por eu ter nascido mulher, eu ia ter que passar por aquilo, eu não tinha escolha. Tipo assim, se prepara, é isso. Desde pequena, né? Eu já fiquei, não acredito que eu vou ter que passar o resto da minha vida vindo em salão. E por muito tempo eu acreditei, né? Sim, a gente acredita, mas até que você falou, por exemplo, da depilação, deixar de usar biquíni, né? Tá sempre associado com deixar de fazer alguma coisa, sempre sabe? a proibição. Você abdica de uma coisa que você fala, já que não é bonito, já não tá legal, não vou fazer, Deixar sabe? de ir pra praia porque tá gorda, deixar de ir pra praia porque não tá depilada, deixar. Enquanto isso, os homens estão lá. Estão lá, de qualquer jeito. Cheio de pelo, levanta o barrigudo, ninguém liga, ninguém olha, sabe? É o ó. Pois é, aquelas unhas todas compridas. Bom, vamos falar de cabelo, que é um assunto que eu amo de paixão. Cabelo eu não posso falar. Você pode falar de cabelo colorido. Tá aí uma coisa que eu nunca precisei falar. Gorda, de magra, demais, a depilação. Mas aí a gente pode fazer um episódio só sobre cabelo. Só sobre transição e tudo isso. Demais. A gente viu que você postou sobre a marcha do cabelo crespo.
E aí eu queria falar um pouquinho de transição, como foi pra você. Depois eu vou contar um pouquinho da minha história também, que minha história acho que é muito parecida com a história de muitas crespas e cacheadas. E depois também, que a gente falar dessa coisa de transição, a gente falar da outra imposição, que a gente sai da imposição do liso pra entrar na imposição do cacho perfeito, do definido e tudo mais. Então fala um pouquinho de transição e um pouquinho também dos seus cuidados com esse cabelo maravilhoso. Então, cresci no salão. Minha mãe tem cabelo cacheado, um pouco menos que o meu, mas tem cabelo Isso cacheado. já ajuda. Já ajuda, porém, ela me iniciou no relaxamento, na época era relaxamento e tal, no alisamento muito cedo. E eu não culpo ela, acho que era uma coisa, eu chegava, porque eu realmente tinha vergonha na escola, né, era zoada pelos amiguinhos, me chamavam de Valderrama. Nossa, gente. Né, quem não sabe, é um jogador que tinha um black, um cabelo crespo também. Enfim, era isso que me estimulava, facilidade entre aspas também. Se tem esse estigma de cabelo crespo e cacheado é mais difícil. Dá mais trabalho. Mas é só entender as particularidades, não é porque é mais difícil. Então essa coisa de ser o cabelo mais fácil, de pentear pra ir pra escola e tal. Eu alisei desde pequeno, até os meus 17. Mas você usava ele relaxado, tipo, só com aquela coisa que tem... Eu também passei a fase de relaxamento, de ter os cachos mais grudados na cabeça, ou liso, você usava? Liso. Tá. De cresceu a raiz, querer já tem que retornar. Então foi a época do relaxamento. E olha que loucura, né? Hoje pensando. Era relaxamento de amônia, relaxamento de guaridina, lítio. Que esses eram os nomes dos produtos, né? Cada relaxamento tem um usar químico. máscara. Usar máscara, ardia o couro, fazia ferida. Chorava, o olho ardia. Enfim, é tudo essa coisa do sofrimento. Que natural você levar sua filha para fazer isso, não né? é? E desde pequena. Então, foi um sofrimento, assim, que muitas mulheres passam. E não é necessário em nenhum momento, assim. E aí, depois veio a escova progressiva, formal. Então, aí com 17 anos que eu tava saindo do colégio, entrando na faculdade, falei, se eu passar na faculdade, sei lá, me coloquei esse desafio. Eu vou cortar bem curtinho e deixar ele natural. Eu passei e cortei bem curtinho, assim. Nunca tive daquele tamanho, deixei uns 3 dedos, assim, de raiz e fui deixando natural. Então, não alisei mais. Mas foi uma redescoberta, assim. Acho que eu tava cansada dessa obrigação de mensalmente retocar a raiz. Não consegui sair de cabelo lavado, sempre ter que escovar ele, porque não achava que ele tava bonito. Tinha medo de suar, porque ia aparecer a raiz. Enfim, todo esse dilema. Então, era uma obrigação, uma pressão que eu falei, não quero mais. Eu quero lavar o cabelo, sair maravilhosa, bater o vento e ficar bem, né? Então, foi esse meu período de transição. E minha mãe também me apoiou, né? Ela falou, acho que é melhor mesmo, você vai sentir melhor. Mas, ao mesmo tempo, ela fez isso quando eu era criança e eu entendo. Então, acho que daqui pra frente, as próximas gerações já estão vindo com outro olhar. Assim, as mães já estão se preocupando em como entender o cabelo da criança. Não se falava isso. Não se falava. Na infância e adolescência não se falava. Não tinha modelos, né? Não tinha outras mulheres pra gente se inspirar. Não tinha nem produto, vamos dizer assim. Mesmo os produtos para cabelo crespo e cacheado eram pra alisar, não era nem pra valorizar o seu próprio cabelo, né? Tem uma tia, assim, mas antes ela usava ferro de roupa, né? Eu via ela tinha o cabelão, ela passava assim na prancha e tal. Esses eram os modelos, né? Que a gente tinha. Tem uma tia, ela não tinha nada disso na época, ela chegou a usar peruca lisa. E aí não tinha o que fazer, fez tudo que podia fazer pra alisar. E era isso, era no ferro, né? E aí, quando não conseguia mais chegar como ela queria, ou de tanto maltratar o cabelo, era uma criança, ela usava peruca lisa. Nossa. E muita gente tem problema no couro cabeludo por causa disso, né? Não vai nem mais crescer cabelo, enfim. E aí acho que a onda de produtos pra cabelo crespo e cacheado veio muito forte e estimulou muitas mulheres a assumir o cabelo natural. Mas é isso, veio esse outro padrão de que existe o cabelo liso e o cacheado. O crespo ainda tava, né, meio que escondido. Então, mesmo quem tem cabelo crespo, que não tem os cachos definidos, se sente na pressão de ter um cacho definido, né? Sem frizz, né? Essa palavra. Você vê nas embalagens. Então, para um cabelo cacheado sem frizz, menos volume, cabelo domado. Tem uns termos que são bem agressivos, assim, que você fala, nossa, larguei a chapinha, mas vou ter que usar outros 1000 produtos pra controlar o meu cabelo natural, assim. E o que você usa? Como é seu ritual? Você faz finalização específica? Usa cremes? Como é que é? Olha, eu também, de um tempo pra cá, comecei a pesquisar sobre no pull, low pull, que também veio forte, né? E aí, comecei a entender também que menos produtos é mais, em muitos casos, assim. Porque eles já te vendem um produto que vai meio que danificar o seu cabelo pra você ir lá e hidratar mais, sabe? Sim. Então, um shampoo pra cabelo cacheado, por exemplo, não precisa, porque ele vai tirar toda a sua hidratação. Que outra alternativa eu posso? Posso lavar só com creme. É uma alternativa. Um co-wash, né? Então, você vai vendo que menos produtos, às vezes, é mais interessante. Você pode fazer uma hidratação com coisas que você tem em casa, óleo de coco, azeite, abacate. Então, você vai vendo que é muito amplo. Então, hoje eu tento usar menos produtos possíveis,
sempre também pro natural. E eu não sou encanada com estar sempre com o cacho perfeito, sabe? Lavei no outro dia, quanto mais volume, melhor. Não fico passando creme toda hora. Então, é entender, meu cabelo tem esse tipo de formato, de textura, e eu buscar aceitar ele, assim, né? Pra você também não entrar em outra neurose, assim. Outra prisão. O meu processo foi mais dolorido, acho que o seu também foi, mas acho que você descobriu cedo, né? 17, 18 anos. Acho que eu já tinha 28 anos. Eu alisei desde muito cedo também, passei a história lá no começo foi a mesma coisa, então desde muito cedo indo pra salão, fazendo todo tipo de relaxamento, alisamento, todo o processo de me odiar muito, de odiar meu pai por ter me dado a genética do cabelo cacheado. Então era muito uma questão, assim, bullying na escola, me sentia muito mal. Fazer coisas loucas do tipo tentar passar pasta de dente no cabelo pra alisar, pendurar coisas pesadas pra ver se ele ficava Qual é da pasta de liso. dente? Agora eu tô curiosa. Não tem nada. Tipo, entendi. será que se eu passar, não sei, bem criança mesmo, de tentar alisar de alguma maneira e passei pasta de dente no cabelo inteiro. Nada alisava esse cabelo. Daí minha mãe e meu pai falaram, não, então vamos lá fazer essa tal dessas químicas. E aí todas as químicas possíveis. Gente, quem nunca passou por isso é uma coisa realmente terrível. O cheiro daquilo que não é pra passar na cabeça de uma pessoa. De uma criança ainda, né? Então, são horas que você fica horas que você fica ali e às vezes queimava, porque tinha alguns tipos de processo, passar o produto e depois vir com secador ou chapinha, por exemplo. E aí quantas vezes queimou cabeça, queimou testa, enfim. E aí acho que durante um tempo, eu fiz progressiva durante um bom tempo e teve uma época que eu já tinha uma consciência do tipo, não quero mais fazer isso, mas me sentia refém, tipo, mas como é que eu vou parar no meio? Não sabia muito o que fazer, até que um dia eu decidi parar de fazer progressiva, mas continuava, tipo, escovando ele em casa, porque eu não queria mais química, mas também não queria usar cacheado, então eu ficava alisando em casa. Ficava refém daquela coisa de horas no secador e escova. E aí depois que eu me separei do Gui, o dia me deu um estalo, não acho que foi coincidência, né? Porque esse processo de separação vem tudo, né? E aí alguém tinha me dado um cartão da Clínica dos Cachos, que é aqui em São Paulo, e eu tinha deixado guardado há muito tempo e fui lá. E lá funciona quase que um Alcoólicos Anônimos, assim, pras cacheadas, porque ali eu vi um ambiente seguro, porque eu me sentia muito mal em salões convencionais quando só eu era cacheado. E aí geralmente você chega no salão, o seu cabelo tá preso, aí o cara solta seu cabelo e ele tá seco, às vezes eles penteavam seco. Não sabe nem lidar. E o seu cabelo começa a crescer depois. E você vê do lado as pessoas, assim, outros cabelos lisos e você... Era muito intimidador pra mim no ambiente de salão. Eu acho que é uma deficiência mesmo, até numa formação, assim, do cabeleireiro entender que o cabelo bonito não é o liso só, né? E aí, na Clínica dos Cachos, que aí eles me apresentaram os produtos da Deva, e lá que eles falaram pra mim de Nopul, de Lopul, e falaram, você sabia que existe toda uma onda de blogueiras, youtubers cacheadas? E eu nunca tinha ouvido falar. Eu saí de lá com vários links que eles me passaram, da Raiza Nicasso, de outras várias youtubers, e eu pirei, e eu comecei a ver todos os vídeos de transição e de como cuidar. Foi aí que começou o processo de saber cuidar dele e gostar dele, me apaixonar por ele daquele jeito. A internet foi muito boa pra isso. Assim. Sim, também comecei a ver. Acho que a primeira que eu vi foi a Mari Morena. Eu via muito que é Mari Morena também. Sim. Então ela tem várias dicas, que acho que é isso. O importante é você ter um pouco de se empoderar. O que eu posso fazer com o meu cabelo? O que eu posso usar? Então ela foi muito bacana. Então, se alguém que tá aí ainda tá no processo de transição ou ainda alisa, mas tem vontade de deixar o cabelo natural e de ver como é que ele vai ficar, ou tem eu tinha muito aquela, eu acho que meu cabelo não vai cachear mais. Eu passei muitos anos alisando, eu duvido que ele vai formar algum cacho. E lá na clínica mesmo, que ele já formou um cacho ali de cara. Lógico que era engraçado que assim, ele cacheou até a orelha e aí o resto todo liso, esticado. E aí que muitas vezes tem que fazer o tal do corte, né, do Big Shot, porque tem um cabelo muito alisado que provavelmente ele não vai enrolar. Mas se você cortar, ou se você tiver paciência pra ir levando dessa maneira, o cabelo que crescer, com certeza vai crescer cacheando e saudável. Então é uma questão de um pouco de paciência, mas confia que vai rolar. Vai dar certo. É que assim, eu ouço muito de até mulheres mais velhas, mas não combina comigo. A pessoa tem cabelo crespo ou cacheado, mas não combina comigo. Tem que Acho lindo em você. Acho lindo em você, seu cabelo é lindo. Mas em mim... Mas tem que ter personalidade. Muita gente fala isso, mas eu fico pensando, como assim? Você nasceu com ele. Então os personagens tá em você, né? Então, uma coisa que eu acho muito engraçado, a maioria da população brasileira cristã acredita em Deus, certo? Os cristãos acreditam que Deus fez tudo do jeito que era pra ser. Mas aí você chega nessas questões, assim, coisas pequenas, tipo, sua sobrancelha. Não, tem que fazer a sobrancelha
porque minha sobrancelha do jeito que Deus fez tá errada. Eu tipo, gente, mas não fez tudo Cadê certo. seu Deus agora? eu sempre, não, de verdade, honestamente, eu sempre me questiono isso, mas eu não acho fez que certo. tudo bem a gente mudar, né? Pintar, por exemplo, mas eu acho que essa coisa, e principalmente em relação ao cabelo crespo, a gente sabe que o cabelo crespo cacheado vem muito da questão do racismo. Por que é um cabelo que é feio, né? Que é considerado feio? Eu, branca, de olho claro, não sei o que é racismo, mas eu sei o que é não gostarem do meu cabelo e assumirem que meu cabelo é feio. E não é porque é um cabelo cacheado de uma mulher branca, é porque o cabelo cacheado, ele vem ligado. Tanto que eu lembro que uma das coisas que me marcou na infância é que um menininho que eu gostava lá, ele falou, até ficaria com a Thaís é bonita, mas ela tem cabelo de empregada doméstica. Vocês têm noção o que é isso? Tô chocada. Né? Exato. Eu tô chocada. Campinas, né, gente? Campinas é um lugar maravilhoso. Que loucura. O que é pra esse cara, né? Tipo, empregada doméstica, o que é pra eles, né? Que conceito Assim, é tanta bizarrice que... Então aí vem muito disso. Esse cabelo, ele está ligado a um cabelo negro e aí as pessoas não acham bonito. Então não é bonito. E é engraçado que, enfim, né, eu trabalhava numa escola, que eu também trabalho com educação, né? E a maioria das crianças da escola que eu trabalhava, era uma escola de elite e tal, todas com cabelo liso, tá? E aí eu tinha umas duas com cabelo crespo. Quando eu entrei, o primeiro dia que eu entrei na escola, a menina fez, ela tem o cabelo igual ao meu. Ai, que legal. E aí, assim, eu senti que ela tava sempre de cabelo preso e tal, sabe aquela coisa de não mostrar como é o cabelo. Eu sempre elogiando, nossa, cabelo lindo, você gosta de usar solto, tentando trazer essa autoestima, porque eu acho que isso vem desde a escola também, não é só em casa. As outras coleguinhas às vezes não têm, vão achar estranho, vão falar. Imagina isso, ouvir de um garoto, isso, sabe? Você tá naquela fase de que tudo que as pessoas falam te afeta. Nossa, totalmente. E até com um menino, uma vez ele tava fazendo uma escultura de argila e ele tava fazendo uns caracóizinhos pra fazer o cabelo dele, porque o cabelo dele era crespo, assim. E aí um menino falou, por que você não faz seu cabelo liso? Ele, porque meu cabelo é crespo. Ele, mas é mais fácil fazer a escultura com cabelo liso. Não, mas meu cabelo é assim. E aí eu apoiando, eu falei, é isso aí. Tem que vir desde criança. Tem que vir mesmo, e apoiar sempre. Em relação a tudo, a gente tá falando de cabelo, mas isso A corpos, tudo, assim, né? Poder dizer pra criança o quanto ela é linda daquele jeito. E ter exemplos, né? Representatividade realmente é muito importante. A gente não se via, por isso a gente não queria ser. E as palavras são muito fortes, então sempre entender como isso funciona. É sempre muito curioso falar disso tudo, na verdade, porque quando a gente fala de beleza, né, a gente tá sempre no limiar dali de ser muito fútil ou realmente ser uma forma de expressão e de identidade. E quando você ensina desde criança que aquilo ali é o que elas são e elas podem ser o que elas quiserem, sem ficar se comparando, sem ficar querendo mudar porque os outros estão falando que ela tem que ser, então você perde essa parte da futilidade. Eu acho que quebra até com o consumo em cima disso, né? Porque não tem mais pra onde ir se você se aceita. Sabe? É mais uma coisa de expressão do que realmente uma necessidade, porque hoje em dia a beleza ainda é uma necessidade, né, pra maioria das pessoas. Sim, é pintar o cabelo porque o cabelo branco tá aparecendo, né, alisar porque, né, quando a beleza mesmo é um cuidado, é uma forma de expressão, como você falou, tudo fica mais leve, não é uma obrigação, é porque você quer. Se não puder fazer, tudo bem. Eu vou poder sair na rua. Vou poder sair na rua, eu vou poder ir lá comprar um pão sem passar uma maquiagem, tá tudo bem. Então é sair da obrigação pra algo prazeroso. Eu acho que a beleza tem esse poder, faz parte, sim, de um ritual. E a beleza não é só passar maquiagem, a beleza é você passar um creme no rosto, no sentido de que estou sentindo a minha pele, eu estou entendendo como ela funciona, passar sabonete, sabe? Produtos de higiene faz parte de um ritual de beleza também, de um cuidado com o nosso corpo, né? Ai, óleos essenciais. Óleo essencial. Nossa, quando eu tô entrando nessa pira de entender um pouco dos óleos essenciais, enfim, essa parte de aromaterapia, é muito bacana entender como a natureza tá a nosso favor, pra deixar a gente com a autoestima melhor, a saúde, tá tudo muito integrado. Então, quando a gente separou a beleza, em algum momento da vida que a gente achou que beleza não tem a ver com saúde, ferrou tudo, né? Porque tem a ver com autoestima, com saúde, com bem-estar. Então, beleza pode ser tudo isso sim. E né? Verdade. E aí aqui os homens entram na questão, né? Que eu acho que a gente vive numa sociedade muito machista ao ponto de homem falar que se arrumar é coisa só de mulher, se cuidar é coisa só de mulher. Óbvio, não são todas, né? Mas no geral a gente vê muito isso, assim. E eu tô achando muito legal de ver um movimento até de... Tem séries Netflix quebrando um pouco essa coisa da masculinidade tóxica, de que homem não se cuida, homem não corta a unha direito, homem não toma banho direito. Não lava o pinto. Não lava o pinto. Tem uma porcentagem de homens alta aí que não lava o pinto e perde uns anos, gente. Se é manifestem. Enquanto a gente tá aqui fazendo cirurgia íntima, Nossa. pintando sobrancelha, colocando unha de não sei o que, os caras estão perdendo pinto porque não lavam. Então, Verdade.
média, tá um uma... pouquinho distante isso aí, né? Dá pra gente balancear os dois, dá pra gente relaxar um pouco e dá pra eles se cuidarem um pouco mais. Sim, eu falo muito isso. Foi aniversário do meu pai. E aí eu dei um kit de cosméticos, assim, pra ele. Que agora ele tá na saúde vegana aí também. E aí eu falei, pai, você já parou pra pensar? Alguns cosméticos que você usa não são veganos? Ele, ué, mas eu não uso cosmético. Eu falei, você não escova os dentes. Desodorante. Você não usa desodorante. Você não usa sabonete. Ele, eu uso. Falei, pois é. Então aí eu fiz até uma cestinha e tal. Eu falei, encare isso como um autocuidado, né? Esse é o processo do que você escolhe. Acho que isso é tão gostoso. Sentir o cheiro. Nossa, isso faz bem pra mim e tal. Então, homens, E também até tem um estudo, né, que mostra que os homens absorvem os cosméticos que as mulheres usam também. Maquiagem, batom. Então, assim, mesmo que eles... Como é? Não acompanhei. Você está em contato, né? Você tá em contato, por exemplo, essa coisa do batom ser tóxico, né? Ter metais pesados. O homem consome isso, por mais que ele não use batom, se ele tem um contato com, enfim, beijo uma parceira, na boca, beijo na boca. Na bochecha. Essas coisas. Entendi. Que usa maquiagem, passa, lógico, muito menos do que a gente que tá direto, ou até um próprio homem que usa maquiagem. Mas eles usam cosméticos, né? De qualquer forma. Então, eles também têm que entrar nessa discussão da beleza natural, de resgatar isso, porque eles estão aí também. Gente, autocuidado básico, né? Hidratante. Tem um monte de homem que não usa hidratante. Não usa hidratante, mas assim, a Secura tá aí pra todo mundo, né? Aquele cotovelo. Aquele cotovelo branco. Meu Deus. Não, eu falo muito, né? Eu vou usar meu namorado como exemplo, mas... encare isso também como um momento seu. Por que né? A gente fala tanto de mulher que gosta de estar num momento seu de cuidado. Por que o homem não tem isso? Sim. Acho que é um nesse medo. caso eu não posso falar porque eu sou casada com um virginiano que tem o pé mais liso que o meu. Então, não entra aqui. Eu tive uma ideia nada a ver agora. Que a gente tava falando de produtos, coisas naturais e tal. E aí eu lembrei da coisa que eu queria dar dica, que é a coisa que eu mais amo de usar. Daí cada uma vai falar o seu, tipo, sei lá, se tivesse que levar uma coisa pra ilha deserta, vegana pra ilha deserta. Não, uma coisa que você ama, que você não dispensa e tal. Fala o meu primeiro. Já vou tirar uma possibilidade de vocês e vocês falam de vocês. Então o meu é melaleuca. Não vivo sem melaleuca. Eu passo todas as noites que eu passo nas espinhas pra secar a espinha. E qualquer coisa, eu acho que o melaleuca ele é tipo cicatrizante, ele é, sei lá, tudo que você tem de coisinha assim meio pra secar, ele seca. Então eu uso na espinha, mas já usei em amigo meu, já pus em furúnculo. Pra secar o amigo, né? Sei lá, qualquer pereba que aparece, parece que ele seca. Mas eu uso só no rosto pras espinhas. Então eu levaria a melaleuca com certeza. Eu levaria óleo de coco. Ótimo também. Porque é que dá pra fazer várias coisas. Você arrasou muitas mais. coisas. O óleo de coco é bom pro cabelo. Eu uso pra tirar maquiagem. Lógico que tem pele que às vezes não se dá tão bem, mas basicamente óleo de coco é bom pra isso, pro cabelo, enfim, pra fritar o shimeji também é ótimo. Aquelas que acham que vai ter shimeji na ilha deserta, né? Alguém leva o shimeji que eu levo óleo de coco. Como hidratante labial, hidratante corporal. Dá pra usar pra várias. Ele é cicatrizante também, então pra queimadura eu também gosto de passar. Que é isso, pra fazer hidratação. Então pode pingar outros óleos essenciais no óleo de coco. Enfim, óleo de coco eu acho maravilhoso. Cara, eu falo que eu sou relapsa nesse sentido. Tipo, eu acho que eu não levaria nada. Água, exatamente. Porque eu não tenho nada que eu sou muito você apegada. usa todo dia, que eu uso assim. todo dia, que eu sou muito apegada. Tirando o desodorante, acho que... Então leva seu desodorante. Porque eu posso até passar o melaleuca no subaco. E o óleo de coco também. Você me emprestar um pouquinho do óleo de coco? A gente dá uma mistura. De melaleuca e pronto, já tá Mas o desodorante também que eu faço com óleo essencial. De lavanda. É de lavanda com leite de magnésio. Só isso. Funciona pra você? Pra mim funciona. Pra mim, o leite de magnésio não funciona. Cada pessoa de um jeito, né? Não testei. Você usa... Eu tenho usado a pedra, aquela pedra de alumínio, né, de potássio, mas também tô buscando uma outra alternativa, porque eu usei por muitos anos, mas não sei se é um momento hormonal, alguma coisa que parece que agora não tá segurando tanto. Então, mas eu senti cheirando muito toda hora. de época. E tem uma coisa desses desodorantes também que eu percebi assim. Tem umas receitas que eu fiz que elas aguentam o dia de trabalho, aguenta sol, aguenta valor. Agora, uma coisa que ela não aguenta é estresse. Já repararam isso? Se você passou por um momento estressante, ou uma ansiedade, ou um medo, então, Faz sentido, né? Porque os animais, eles exalam cheiro de acordo com a situação, às vezes, Sim, né? Não pode ser. Acho que faz sentido. Mas meio que tudo bem, assim. Essa foi uma das coisas que eu desapeguei, sabia? Que antes eu era muito preocupada, porque eu suo muito, né? Eu transpiro muito. E aí eu ficava muito preocupada de estar transpirando e em algum momento... transpirar a gente vai, porque o desodorante natural ele não segura. Só que... Que bom que ele não Que segura. bom. Aí eu usava aqueles mais fortes que duram 24 horas. Nossa, e aí tive que tirar quando tive
problema do alumínio. Aí eu faz uma peguei, barreira, né? No seu não, imagina. eu tinha problema. Eu, quando eu era mais nova, usava aqueles de aerosol, sabe? E aí eu comecei a ter, tipo, uns nódulos, assim, de não conseguir fechar o braço. Caraca! De ter que ir no médico, no dermatologista, falar, pelo amor de Deus, tira isso daqui, porque tava tudo cheio de pus lá dentro. Porque Fechou desodorante tudo. tradicional, ele entope Faz todos uma os barreira, poros. Sim. É. E é o que as pessoas buscam, E aí eu né? tive que mudar, só. não E pude cada mais vez usar mais, né? antitranspirante. 24 horas. É, E aí, 48 uma- horas. a outra- 72 horas. Eu vi o Daniel Furlan tweetando isso esses Uma dias. semana. Pra Uma que, semana. pra que serve um desodorante de 72 Você não horas? toma banho? Pois é. Aí você já vê, né? Mas uma coisa, dica também do desodorante natural é, ele não vai segurar igual um Rexona 72 horas. Então, leva na E bolsa. tudo bem. E tudo bem, é isso. Leva na bolsa, chega um momento ali no seu dia, vai no banheiro e repõe, repassa. E tudo bem E aí- suar. Tudo bem falar É. aquela pizza embaixo do braço. Tudo Pizza. bem. O leite magnésio eu suco. Eu continuo suando? Sim, eles não então tá fazem bom. barreira. Muito bom isso. Eu tenho um texto que eu escrevi no blog que eu tenho, que chama-se Deu Respeito, que é sobre autoaceitação e era com relação aos meus seios. Quando eu era mais nova, eu achava muito ruim que eu tinha os seios muito pequenos e ficava incomodada com isso, ainda mais ali no começo do desenvolvimento, porque fica separada a sala entre as meninas que já têm peito e as meninas que não têm peito, que são as meninas que menstruaram e as meninas que ainda não menstruaram. É basicamente isso, né? E com o tempo eu fui percebendo que essa preocupação não era minha. Não era eu que não gostava de não ter peito, eram as outras pessoas na minha volta. Era minha irmã, era minha prima, era minha mãe, eram várias outras pessoas que olhavam pra mim e falavam, você não tem peito. E eu falava, tipo, nossa, que coisa horrível, né? Mas na verdade eu nunca achei horrível isso, eu sempre achei de boa. E aí eu escrevi esse texto muito tempo depois, durante um processo de terapia, escrevi esse texto pra mostrar pra minha terapeuta e divulguei no blog. E aí eu falo, tipo, como se fosse falando pra mim mesma, né, aos 13 anos de idade. Tá tudo bem, relaxa, sabe? E aí a pergunta que eu queria fazer era o que você falaria pra uma era de 13 anos? Olha, eu acho que a gente tem muitas encarnações. Eu tinha uma encarnação com o peito que eu falo, quando eu fizer 18 anos eu vou pôr silicone. Puta merda. Lógico que não pus, né? Além de achar que não é algo que eu queira mesmo, imagina, não fazia sentido. Acho que eu falaria que... Ai, meu Deus, que terapêutico que é isso, né? Eu vou biterapeuta. E eu acho que sempre vai ter alguém apontando alguma coisa. Sempre. A pessoa vai te falar, você fica mais bonita de cabelo liso. Aí você vai lá e alisa. Ai, mas acho que você podia, sei lá, tirar a sobrancelha que você vai ficar mais... Aí você vai lá e tira. Então vai sempre ter alguma coisa que as pessoas vão achar que vai ficar melhor em você. Mas você tem que buscar o que você realmente acha, porque a gente se contamina muito com a opinião dos outros. Assim, a coisa mais difícil é separar o que você realmente acha do que os outros colocaram na sua cabeça pra você achar, sabe? Então acho que com 13 anos, assim, eu falaria, tenta sempre buscar o que você acredita, assim, o que você realmente acha, que você se sente bem, porque os outros, você nunca vai agradar 100% eles. Vai ser sempre uma pressão pra você buscar isso. Então é um sofrimento que não vale a pena. É mais ou menos isso. Fala isso pra Thaís de 13 também. Ela É que a gente fala com os de 13, com o de 23, Sim. com 35, a gente precisa falar sempre, Sim, porque sim. a gente esquece também. Por mais que a gente também E tenha às essa vezes a gente consciência. fala das pessoas falando pra gente, mas às vezes essa voz falando não é alguém diretamente falando, mas é isso. É a televisão, é o Instagram, Sim. é a pessoa do lado que é um corpo que você acha que você também deveria ter, ou é alguém que é elogiado, é enaltecido porque é de um jeito e você é diferente, então você fala, então eu também preciso ser assim. É isso. O processo da autoestima e da autoaceitação, ela não acontece e aí tá resolvido. Sim. A gente tem que sempre relembrar. Ela Tá não é tudo constante, bem. né? Tem os altos e baixos também. Sim, sim. Respeitar isso. Adorei. Ai, também, adorei. Muito bom. Podia falar mais e mais e mais, Sim, tem muitas muitas coisas. horas. Infinito. Mas foi muito legal, gostei muito. Obrigada. Também, Ai, obrigada, agradeço, gente. É um espaço tão bacana. Daria pra fazer isso todos os dias. Vamos fazer mais. Tem mais Sim. assunto pra gente falar, com certeza. Também, pra quem não conhecia, pra quem não segue, seguir a Mayara também nas redes sociais e acompanhar, que tem muita dica boa, tem muito carão, muita maquiagem. E acompanhem lá também. E aí continue com a gente, que acho que a gente vai ter muitas convidadas boas ainda. Sim, Ou se não tiver convidada, vocês estão preparados pra voltar a ouvir só eu e a Babi? Vocês enjoaram da gente? Eita, vamos ver. Muito obrigada. Obrigada. E até o próximo. Semana que vem. Beijo. Tchau. Beijos.